Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Sejam super bem-vindos, sejam super bem-vindas e super bem-vindos para uma aula muito mais do que especial, para uma aula simplesmente incrível, para uma aula que vou contar para vocês, me encanta. Me encanta. Me encanta por quê? Porque a gente está falando de lugares simplesmente incríveis, lugares lindos. A gente está falando de vinhos espetaculares e perfis de vinhos muito, muito diferentes. Nós vamos falar hoje sobre a Patagônia Argentina, que é uma região grande, uma região hoje que já está com quase 4.000 hectares de vinhedos, mas que tem uma grande área para implementar muitos outros hectares e que consegue ter um perfil muito diferente dos vinhos mais convencionais argentinos, que são aqueles principalmente Malbecs, vinhos tintos à base de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, mais potentes e concentrados. A Patagônia consegue ter muito mais frescor, que é algo hoje muito buscado nos vinhos como um todo. E o mundo se direciona para cada vez mais tomar vinhos frescos. E nós temos uma grande vantagem, senhoras e senhores, porque nós estamos aqui bem pertinho da Argentina e nós temos a possibilidade de comprar e ter aqui à nossa disposição muitos vinhos argentinos, inclusive os vinhos da Patagônia. E isso é bem significativo. Isso é bem significativo, porque muitas vezes é difícil da gente ter vinhos de muitas regiões mais, digamos, peculiares, diferentes de outros países, né? Tipo, Velho Mundo, Europa como um todo. Às vezes é difícil a gente ter um vinho de uma área específica, de uma região específica aqui, como a Argentina do lado, a gente tem essa possibilidade. Então a gente consegue ter vinhos à nossa disposição e com preços, vamos lá, digamos que interessante, tá? Interessante. Porque barato nunca é, né? Vinho no Brasil não é barato, nunca é barato. Mas talvez com preços aí um pouquinho mais interessantes, se comparado aí com vinhos de outros países. Mas para começar a falar de Patagônia, eu tenho que falar disso aqui. Eu tenho que falar da beleza da Patagônia. Porque é um lugar simplesmente encantador. É um lugar que é muito único, é muito peculiar. E nós estamos falando hoje da Patagônia Argentina, porque a gente também tem uma Patagônia chilena. E nós estamos indo para o extremo sul da América do Sul. Ou seja, estamos chegando perto da Antártida. Então, uma região que engloba muitos lagos, engloba muitos rios, engloba a cordilheira, apesar que os vinhedos na Patagônia eles estão um pouco mais distantes da cordilheira, diferente de Mendoza, diferente de Salta. A gente vai ver que quanto mais para o sul da Argentina, os vinhedos eles estão um pouco mais distantes da cordilheira em áreas de menor altitude. Inclusive aqui na Patagônia, os vinhedos chegam ao nível do mar. E vão chegar aí a altitudes próximas a 400 metros de altitude. Essa é a altitude da Patagônia. De nível do mar a 400 metros de altitude. E aí nós estamos falando, se a gente pensar Mendoza, hoje os vinhedos de Mendoza estão a 1.600 já, e subindo. Os vinhedos lá do norte, Salta, já estão passando de 3.000 metros de altitude. Então olha que interessante. A gente tem vinhos aqui, e eu falei para vocês no começo, vinhos frescos.
Mas da onde vem esse frescor do vinho patagônico? Vamos entender isso. Mas um lugar, gente, que assim, ó, para visitar a vinícola não é o mais fácil, porque as vinícolas elas são afastadas, são poucas vinícolas, mas dá para se visitar uma ou outra, bem marcado, bem planejado. Agora que vocês vão ter alguns dos lugares mais espetaculares do mundo, geograficamente falando, a Patagônia propõe para vocês. Inclusive muitas áreas de geleiras lindas, incríveis. Algumas das geleiras aí mais espetaculares e passíveis de se visitar no mundo. A gente tem uma região que tem muitas florestas, que tem muitos rios, muitos lagos, e a cordilheira sempre lá ao fundo, né, moldurando. Montanhas, não são montanhas altas, mas são montanhas bonitas que formam um relevo legal, né, que tá aquele relevo de contraste de áreas planas com áreas onduladas. Então nós estamos falando de uma região que ela é simplesmente espetacular. Mas, quando a gente fala de vinho, a gente tem na Patagônia menos de 2% de todo o volume de produção do vinho argentino. Mas com muita área a ser explorada ainda. E assim, vou falar para vocês, cada vez mais a Patagônia vai ser explorada para vinhos. Mas para a gente começar a se situar, para a gente começar a se localizar aqui, aonde nós estamos? Nós estamos na Argentina. E a Argentina, a gente sabe que, de modo geral, as áreas vinícolas, elas ficam rente à Cordilheira dos Andes. A cordilheira está aqui, né, fazendo a fronteira entre Chile e Argentina. Então, as áreas vinícolas, de modo geral, estão aqui se beneficiando da altitude da cordilheira e seus vinhedos implementados literalmente no sopé da cordilheira e cordilheira acima. A cordilheira dos Andes passa de 6.000 metros de altitude. A gente tem os vinhedos do lado argentino chegando aí a 3.000, passando de 3.000, né? A gente tem lá os vinhedos da Colomé, altura máxima. Falamos já de 3.300 metros de altitude. Olha isso, gente. São os vinhedos mais altos do mundo. E aonde eles estão? Aqui, bem no norte. Aqui, ó. Bem no norte da Argentina. Então, isso é uma coisa legal da gente pensar. Quanto mais para o norte da Argentina, maior a altitude. E o contrário também é verdade. Quanto mais para o sul da Argentina, menos altitude. E aonde está a Patagônia? A Patagônia está aqui, ó. Bem no sul. Tem uma vantagem que a Patagônia não é muito longe de Mendoza. Mas, claro, são áreas muito mais inóspitas, com menos estrutura. Então, quem vai visitar a Patagônia precisa se programar bem. E também percebam que as áreas vinícolas marcadinhas aqui, coloridinhas, aqui não estão todas, são só algumas. Inclusive, a Patagônia hoje já chega aqui mais ao sul em Chubut, que a gente já vai falar sobre eles, sobre essas áreas. Mas percebam que a gente está indo também mais próximo do oceano e um pouco mais afastado da cordilheira. Essa é uma peculiaridade da Patagônia. Na Argentina, por ser muito quente e seco, e a Patagônia também é muito seca, a Argentina precisa, para ter vinhos de alta qualidade, que seus vinhedos estejam implantados em áreas que tenham moderação de temperatura. Precisam de fatores moderadores. A cordilheira é um desses fatores. Só que na Patagônia, não. Na Patagônia a gente vai ver que o que está nos dando uma possibilidade maior de frescor, um desses principais fenômenos é a gente está mais para o sul, a gente está mais para regiões frias. E isso é super importante. E a gente vai ver que a gente vai ter aqui amplitudes térmicas muito importantes, muito significativas, e a gente vai ter outros fatores como água, precisa irrigação, ventos muito fortes e frescos, uma amplitude térmica absurda entre dia e noite.
solos com uma capacidade hídrica super interessantes. Mas vamos lá. Primeiro ponto importante da gente começar a organizar terroir argentino é lembrar da Cordilheira dos Andes. E aí, comparando esses terroirs diferentes, quanto mais para o sul, áreas mais planas. Patagônia são áreas de menor altitude. Mas aí vamos chegar nessa soma para dizer, tá, mas é menor altitude, mas consegue ter vinhos mais frescos. E assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Os vinhos tintos da Patagônia, eles também conseguem ter uma intensidade muito, muito interessante. Fica essa observação para vocês, tá? E uma outra coisa, para a gente já começar a organizar o nosso pensamento sobre vinhos argentinos, é que, como a Argentina ela é seca, ela é muito seca, tá, gente? E a Patagônia é um dos lugares mais secos do mundo, tá? Chove muito pouco aqui, áreas literalmente desérticas. Precisa da água do degelo dos Andes. E esses rios que se formam é literalmente o degelo dos Andes que vai criando rios em direção ao mar, né? E é preciso dessa água para irrigação. E um outro ponto favorável da Patagônia é que a Patagônia consegue ter abundância de água versus outras regiões argentinas. Que hoje é um dos grandes problemas do vinho dos nossos hermanos. Falta de água para irrigação e eles precisam de irrigação em todo o território argentino aonde tem vinhedo. Ah, consegue ter vinhedo secando? Olha, até tem, mas é muito complicado, muito difícil. Então precisa de irrigação, precisa de água. Mas não dá para a gente falar de Patagônia e não falar desse pacato cidadão aqui. Porque Francis Mallmann, que é o expoente de maior destaque da Argentina no sentido de gastronomia, e ele também é muito ligado ao vinho como um todo, vinho argentino, ele tem a sua origem na Patagônia. E essas técnicas que ele usa de assados com essas de modo geral, né, esses assados lentos, mais longe do fogo, onde bota as carnes, né, em arames ou em algumas estruturas para receber calor lento e longo. Isso é o que a gente chama, né, de carinhosamente de assados patagônicos, porque a Patagônia é uma região de muita produção de gado também. E a pecuária ela é super importante e a carne ela é muito, né, presente aqui. E esses assados patagônicos, como ganha essa conotação, são esses assados um pouco mais rústicos, muito utilizados, né, um conceito de parrilla mais rústica, de fogo de chão, onde os legumes são assados, né, muito próximos ao fogo, no chão. É uma pegada um pouco mais rústica, né? Podem ver aqui, né, os próprios cordeiros aqui assando, mas assando de uma forma de uma estrutura para ele ficar próximo ao fogo, para uma cocção lenta, longa. E esse cara ficou muito famoso, Francis Mallmann, e levou a bandeira da Argentina, da gastronomia da Argentina, hoje para o mundo inteiro. E claro, essa pegada patagônica aqui, que é argentino, que é Argentina, nessa, esse contexto de Francis Mallmann, mais esse contexto de assado, e mais o vinho que ele leva, que ele levanta essa bandeira e leva essa bandeira adiante. E isso é super importante. Então hoje, a gente pode falar de vinhos da Patagônia como algum dos vinhos, gente, mais significativos da Argentina. Tem produtores aqui, se vocês me perguntarem hoje, eu falo para vocês aqui, pelo menos os 2 produtores da Patagônia que são incríveis. Bodega Chácara, com essa linha um pouco mais vinhos leves, frescos, ele dá destaque para Pinot Noir, para Chardonnay. Ele tem Malbec também, né? Malbec é a uva ainda mais plantada aqui da Patagônia, mas a gente vai ver isso aqui daqui a pouco. E eu poderia dizer para vocês assim, por exemplo, tô provando o Barda aqui com vocês, certo? É da Bodega Chácara, é incrível, fica em Rio Negro, a gente já vai ver uma sub-região aqui da Patagônia como um todo, de vinhos de alta qualidade, mas eu, por exemplo, poderia falar também de Bodega Noemia. Noemia é, para mim,
um dos melhores produtores da Argentina inteira, assim como Chacra. E esses dois produtores, eles estão aqui na Patagônia. E são produtores com uma régua extremamente alta. Olha, os Malbecs, o Malbec Noemia, ele tem uma profundidade de sabor. A gente tem acompanhado que ele está ficando um pouco mais intenso assim nos últimos anos, né? Sempre foi um vinho com bastante sabor, muito fresco, muita profundidade, mas ele está ficando cada vez mais intenso, assim, tá ficando um pouco mais pesado. Assim. É incrível, é espetacular. Noemia é espetacular. Todos os vinhos, J. Alberto, a Lisa, que são os vinhos mais de entrada, até o Noemia, são incríveis. Chacra, não tem vinho ruim do Chacra. Bodega Chacra faz vinhos incríveis, incríveis. E aqui estão aqui na Patagônia. Só que, claro, são vinhos de essas duas vinícolas de menor intervenção, são vinhos biodinâmicos, né? Ou seja, também advém de vinhedos orgânicos. Eles gostam de menos intervenção como um todo no processo enológico, e Chacra é até mais rígido nisso. E os vinhos ficam caros, mas são vinhos incríveis, incríveis, incríveis. Estou falando aqui dois dos melhores produtores da Argentina inteira. E a Argentina é um dos maiores países produtores do mundo, que tem centenas e centenas de vinícolas espetaculares com vinhos incríveis. Incríveis. Mas aonde a gente está aqui? E aí já voltando um pouquinho aqui para nossa apresentação, deixa eu vir aqui para vocês. E servir uma dose, né? Daqui a pouco a gente vai degustar ele. Abri aqui a garrafa com vocês no começo da aula. E o perfil aromático desse vinho, e claro, ele é um vinho, entre aspas, de entrada. Na Patagônia, de modo geral, gente, é difícil ter vinho barato. E aí, quando tem vinho barato, normalmente a qualidade é uma qualidade mais baixa, né? Aqui não, esses dois produtores, qualquer vinho deles, claro que bem cuidado, comprado, né, dos importadores, comprado realmente do importador oficial, ou quem viaja lá até a Argentina e compra lá de uma loja ou direto da vinícola e compra de origem para não correr o risco de comprar o vinho também falsificado. Isso é importante, porque são vinícolas que têm vinhos caros, então eles falsificam pra caramba. Risco de comprar um vinho falsificado que é muito alto. Mas quando compra os vinhos, né, e tem acesso a eles, vê quanto são interessantes. Claro, são vinhos um pouquinho mais caros, como eu estava falando para vocês. Mas o perfil aromático, olha, ele tem muito a essência de Pinot. Um pouco mais frutado, com essas notas herbais bem evidentes, essas ervas muito características de Pinot. Toquezinho mais terroso, mais delicioso, né? Simplesmente delicioso. Espetacular. Engole, frescor desse vinho, né? E a persistência de sabor desse vinho. Falando com vocês e sabor aqui super presente. Então, a gente olhando o mapa das regiões argentinas, esse aqui é um mapa bem atualizado. O que a gente vê aqui? A Argentina é dividida em 4 grandes regiões produtoras, literalmente de norte a sul, passando lá pelo norte, com várias províncias. Depois, região de Cuyo, onde está Mendoza, mais famosa. Depois a gente tem a região Atlântica, uma região um pouco mais nova, como um todo, próxima a Buenos Aires. E a gente tem as regiões da Patagônia. Dentro da Patagônia, 4 províncias que eu vou chamar de sub-regiões. La Pampa, Neuquén, Rio Negro e Chubut. Chubut, a gente está falando hoje dos vinhedos mais ao sul, os vinhedos mais ao sul da América do Sul, e eles falam que são os vinhedos mais ao sul do mundo hoje. Aqui na Patagônia, em Chubut, tem um produtor aqui chamado Otrônia. Quem traz para o Brasil é a World Wine, que inclusive a do Otrônia pertence ao Alejandro Buglioni, que é ele é argentino, né? Inclusive, Alejandro Buglioni, e ele é um cara bilionário da área de energia. E ele gosta de ter vinícolas. O hobby dele é ter vinícolas. É o bilionário que pode gastar dinheiro no que quiser. E esse cara, ele é dono de algumas vinícolas que vocês conhecem. Por exemplo, a Garzón, no Uruguai. A Vistalba, aqui na Argentina.
E ele tem uma vinícola aqui em Chubut chamado Otrônia, que é uma vinícola nova, um projeto aí de, acho que é 2011, 2012 que eles implementaram esse projeto. São vinhedos muito ao sul, extremamente ao sul. E assim, gente, vou falar para vocês, são vinhos muito, muito bons também. Muito bons. Otrônia é o projeto, tá? Quem traz é o World Wine. E são bons, mas também são caros, né? E aí, então essa região nova aqui, aonde ele já tem algo em torno de 100 hectares de vinhedos, segundo os dados atualizados aqui da Wines of Argentina. Ou seja, então essa região chamada Chubut, no extremo sul da Patagônia já, porque, vamos lá, vamos pensar o seguinte, né, meus caros e minhas caras, quanto mais pro sul, a gente tá nas geleiras, literalmente. A gente tá nas áreas aqui, né, inclusive aqui, a Terra del Fogo é famosíssima pelas suas geleiras de neve eterna, lindíssimas, maravilhosas. A gente vai, inclusive, recomendo para quem quiser visitar, claro, tem toda uma programação para ir e tudo mais. Vamos lá ver literalmente os pinguins, né? Mas onde a gente tá? A gente não tá muito longe das geleiras. E aí, e percebam que a Patagônia, ela estava centrada aqui, ó, em La Pampa, Neuquén e Rio Negro. E percebam que as áreas dos vinhedos, elas são meio próximas aqui, principalmente desses dois rios aqui, o Rio Colorado e o Rio Negro. E as áreas de vinhedos estavam bem concentradas aqui, que não é muito longe de Mendoza, né? Que não está muito longe de Mendoza. Só que hoje os vinhedos já estão chegando, inclusive, a centenas de quilômetros ao sul de Mendoza. E isso é muito legal, porque o que acontece? Nos dá um perfil de vinhos muito diferentes. Características diferentes, perfis aromáticos diferentes, contexto terroir diferente. E aqui esse gráfico mostra bem para vocês essa diferença que a gente tem, por exemplo, lá do norte, que os vinhedos passam de 3.300 metros de altitude, Cuyo, na qual a gente tem a região de Mendoza, que é a mais famosa, de maior volume, os vinhedos já chegando a próximo aí a 2.000 metros de altitude. E na Patagônia, a gente vai ter os vinhedos, de modo geral, saindo do nível do mar, chegando ali de perto de 300, 400 metros. Tem alguns vinhedos que passam um pouquinho disso, mas são bem poucos, a gente vai ver. Por quê? Porque os vinhedos da Patagônia, eles estão indo em direção ao mar e se afastando da cordilheira. A cordilheira fica no oeste, lá na fronteira com o Chile. Todo o leste da Argentina, mar, Oceano Atlântico. E os vinhedos estão indo mais próximos ao Oceano Atlântico. Mas mesmo assim, a Patagônia, mesmo sendo mais baixa, o que acontece? Nós estamos indo mais para o sul, que é mais frio. Quanto mais para o sul, no hemisfério sul, mais frio. E aí, o que acontece ali? A gente tem dias bem ensolarados, chove muito, muito pouco aqui. Estão falando algo em torno de 200 milímetros no ano. Gente, no ano. Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, num dia de muita chuva, chove 150 milímetros só. Alaga a cidade, né? Normalmente ali a gente tem, nessa transição ali do verão para o outono, a gente tem muita chuva. Pode chover em Porto Alegre 150 milímetros. É quase o que chove o ano inteiro na Patagônia. Então, eles têm muito pouca água de chuva, mas eles têm bastante água do degelo dos Andes. E aí, os vinhedos, de modo geral, vão concentrar muito mais nas uvas tintas. E aqui um dado bem atualizado para vocês das uvas da Patagônia. Então, a maior parte dos vinhedos são mais de 76% de uvas tintas, 20% das uvas brancas, e percebam como tem pouquíssimo das uvas rosadas. As uvas rosadas são as uvas criojas como um todo, de modo geral, e são uvas que, por mais, são vitiviníferas, mas fazem vinhos um pouquinho mais rústicos, né? Um vinho um pouquinho mais menos concentrados, e que a Argentina faz um resgate ali, uma valorização, mas são vinhos, são uvas ainda muito mais utilizadas para fazer destilados e vinhos mais simples. Elas são bastante resistentes a secas, são bem produtivas e não são tão interessantes em qualidade. Não são tão interessantes em qualidade.
mas são muito interessantes em resistência. Então, destaque ficam para as tintas e para as brancas. E percebam aqui que a Malbec ainda é a mais plantada. Mais de 30%. Mas percebam aqui que outra variedade muito plantada, que já é a segunda da Patagônia, é a Merlot. E aqui faço uma observação importante. Porque a Merlot ela vem crescendo em área na Patagônia. A Merlot ainda muito mais utilizada ainda em alguns cortes do que necessariamente em varietal, apesar que os vinhos da Patagônia, de modo geral, são muito mais vinhos varietais do que corte. A Merlot é uma uva que vem ganhando bastante destaque aqui. Então, atenção, porque aqui a gente tem um Merlot de clima um pouco mais fresco, um Merlot que tem maturação lenta e estende o ciclo, então faz um Merlot com uma quantidade de aromas e sabores maior, um pouco mais de cor, porque a casca aqui também é grossa, das uvas, de modo geral, só que mantendo aquele caráter de Merlot de clima fresco. Aquela nota de menta, aquela nota de ameixa vermelha, bem nítida, né? Aquela nota, às vezes, daquele cranberryzinho. E isso fica bem evidente nesses merlots aqui da Patagônia. Então, atenção para eles. Mas eu poderia falar para vocês que a minha uva preferida da Patagônia ainda é Pinot Noir. E percebam que Pinot aqui com volume bem significativo, né? 10% é bem significativo. E para que eles usam Pinots aqui? Para fazer espumantes, muitos cortes espumantes aqui. E para mim a melhor região para espumante da Argentina disparada é a Patagônia. E eles usam para vinhos tranquilos. E aí, de modo geral, os produtores aqui, eles têm Pinot implantado. E Pinot vem bem aqui. Tá? Pinot não é uma uva fácil. Pinot é uma uva dificílima de se lidar como um todo. E aqui vai muito bem. E das brancas eu poderia chamar a atenção para duas. Principalmente Chardonnay, vindo muito bem, e Sauvignon Blanc, também vindo muito bem. E ganhando um destaque bem representativo. Tem várias outras variedades aqui plantadas, mas essa eu chamaria atenção. Então, para vocês que estão desbravando, começando a desbravar a Patagônia, dicas importantes. Bons produtores. E minha sugestão, mais do que tudo, provem os vinhos varietais, onde vocês vão encontrar o melhor aí do que a Patagônia tem entregue hoje. Tem blend, tem. Inclusive eu falo alguns para vocês, inclusive até blends peculiares, né? Família Schroeder, eles fazem um blend de Pinot Noir com Malbec. Por que eles fazem isso? Bom, porque eles são espíritos livres e querem fazer, e a vinícola é deles, fazem o que eles quiserem. Agora, Pinot Noir com Malbec, né? Pinot tá ali, né? Trazer um frescor, ok, né? Um Malbecão ali patrola tudo. E a família Schroeder faz vinhos bem concentrados, assim como um todo também. Pois bem, linda, região então que representa em volume ainda perto de 2% só do vinho argentino, mas com muita área, com possibilidade de crescimento. E eu poderia falar que um dos grandes destaques da Patagônia é isso aqui que vocês estão vendo. A cultura deles, e essa cultura que Francis Mallmann leva e defende, né, e que tornou ele famoso, claro que ele tem qualidade, o que ele faz é muito referenciado, eu gosto muito dos restaurantes Francis Mallmann, e acho que o trabalho dele é muito significativo, inclusive para levar a cultura argentina para fora da Argentina. Eles são muito... O argentino é muito bairrista, né? Ele defende muito o que é dele. Ele gosta de considerar o que é dele melhor, bom, etc. E isso é bom quando também tu consegue externizar isso. E isso, claro, os argentinos conseguem fazer bem também com seus vinhos. E esse cenário que a gente está vendo aqui do tropeiro, né, com o cavalo... E aqui a gente tem bastante esse direcionamento para agropecuária, né, para pecuária, gado, e para a parte agrícola. E dentro dessa parte agrícola, muita produção de tubérculos, de frutas. E a videira como um todo, que a uva é uma commodity, mas uma vez que ela é transformada em vinho, em produto, ela se torna um valor agregado muito alto, né, maiores valores agregados que a gente tem hoje em
em fruta, no mundo, de modo geral, com vinho, né? Ou seja, transformar a uva em vinho, o valor agregado aumenta de forma, né, muito, muito significativa. A Patagônia tem muitas áreas propícias para isso. Ou seja, são áreas ainda menos caras, são áreas que permite ainda uma expansão muito grande de conversão de culturas, porque tem bastante área agrícola, e uma área com uma boa adequação para a vitivinicultura de alta qualidade e com água e um pouco mais de abundância. Então isso é muito, muito interessante. Isso é bem, bem representativo, isso é bem, bem impactante assim, para a gente pensar como um todo. Olha que legal, né? A gente tem aí uma possibilidade, e eu acredito que isso vai acontecer uma vez que a gente está saturado já, saturado o mundo, né? Mas como um todo, saturado de o vinho Malbec argentino mega extraído e concentrado, o mundo está saturado disso, e a Wines of Argentina, a Argentina sabe disso, tanto que ela está procurando ter vinhos diferentes disso, e há quanto tempo a Argentina vem batendo nessa tecla, né? De ter um vinho, uma alternativa ao Malbec. E não é que eles vão deixar de fazer Malbec. Malbec é o grande vinho deles. Só que quem não quer tomar Malbec? A Argentina não vende vinho para quem não quer tomar Malbec? Então eles estão tentando achar uma alternativa para quem não quer tomar Malbec. Principalmente mercado externo. Por mais que a Argentina seja um grande consumidor interno, então algo em torno de 3/4 de todo o vinho argentino é vendido internamente, consumido internamente, mas o mercado externo e até o mercado interno daqui a pouco não quer mais tomar Malbec. E o perfil de vinho tem mudado muito no mundo. O mundo tem migrado aquele vinho malbecão concentrado intenso para vinhos mais frescos, leves e com um pouco mais de equilíbrio, frescor, não só em acidez, mas também em caráter aromático, mais fresco, fruta mais fresca. E a Argentina está há um tempo tentando achar uma alternativa para Malbec, para aqueles Malbecs intensos. E aí já tentou, né? Tentou um tempão com a Torrontés, depois tentou com Cabernet Sauvignon, Corte Bordalês, agora a Cabernet Franc é a nova onda. A Pinot vem ganhando seu espaço e a Patagônia é uma região muito propícia para a produção de alta qualidade de Pinot e de uvas como a Chardonnay. Muito, muito interessante. Muito interessante. Aliás, o Chardonnay da Chácara, o Maiquet, é incrível. É incrível. É caro. É caro. Mas ele é muito, muito bom. Estamos falando aí na faixa de R$500, mais ou menos. Ok, é preço Chardonnay, referência no mundo, mas é muito bom. É muito bom. Muito bom mesmo. Pois bem, então nós temos aqui uma região que permite fazer vinhos um pouco mais frescos. E por que permite fazer vinhos mais frescos? Bom, estamos numa região desértica, chove pouco. Mas eu tenho bastante rios aqui e eu tenho menos população para tomar água. Que eu tenho em Mendoza, por exemplo. Então eu tenho mais água, eu tenho água em abundância. Por mais que a água seja controlada, eu tenho água em abundância. Eu tenho muita terra, eu tenho muita possibilidade de expansão. E eu tenho um terroir que está mais para o sul. Então aqui só para a gente, né, situar aqui pelo mapa, Mendoza está aqui. A Patagônia vai até literalmente centenas de quilômetros ao sul de Mendoza hoje. E se a gente der uma olhada aqui com um pouquinho mais de atenção, ó, dá uma ampliada aqui, ó, a gente vai ver que essas áreas aqui da Patagônia, ó, tem muitos rios que se formam aqui, né? Rio Limar, Rio Colorado, Rio Negro e outros que são grandes fontes e precisa de água para irrigação, porque aqui precisa irrigar. Pouquíssima água se tem aqui. Mas, diferente de outras regiões, o que a gente também tem aqui? Primeiro, estamos mais para o sul, então já é mais fresco. Chove pouco. Então, se chove pouco, também tem pouca nuvem. Se tem pouca nuvem, o que a gente tem aqui? Muita insolação. Muitas horas de sol por ano. E isso, a videira ama sol. A videira ama radiação solar. Depois, então, ó, interessante, pouco mais fresco, mais radiação solar. Depois, nós temos aqui uma grande amplitude térmica. Porque nós estamos mais para o sul. Então a temperatura à noite cai bastante. Cai, gente, coisa de quase 30 graus.
20 e tantos graus. E isso quando? No verão. Porque é no verão que é um pouco mais quente. Então, cair 20 graus de temperatura, o que isso faz? Faz com que a videira, de modo geral, faça com que as uvas tenham uma preservação de acidez e estende o seu ciclo de amadurecimento da uva. A uva vai amadurecendo mais lentamente e tu vai ter que colher um pouco mais tarde. Isso também permite que a maturação fenólica se desenvolva muito bem. A maturação tecnológica acontece de uma forma mais equilibrada. Maturação fenólica, que aí a gente está falando de maturação fenólica, tanino, cor, aromas e sabores, consiga se desenvolver muito bem. E aqui, como a gente tem bastante horas de sol, a casca das uvas também fica um pouquinho mais grossas. Então, para vinhos tintos, e vamos pensar que muito de aromas e de sabores dos vinhos estão na casca da uva, os vinhos tintos aqui podem ter uma boa intensidade de cor, um frescor destacado e mais aromas e mais sabores, e esses aromas e sabores mais frescos. Olha que legal. Faz um perfil de vinho diferente de Mendoza, por exemplo. O inverno é bastante frio, faz com que a videira consiga descansar bem, e isso é super importante, principalmente para não só qualidade, mas também uma longevidade da videira, para uma qualidade de produção, mas também para uma longevidade, e isso traz com que a gente tenha na Patagônia também muitas vinhas velhas. Tem vinhedos antigos aqui. Só que o que acontecia? Esses vinhedos antigos, de modo geral, eram vinhedos que não eram muito valorizados. Porque a Patagônia não era muito valorizada. O que começou a acontecer? Começou a ficar valorizado e produtores mais atentos começaram a resgatar esses vinhedos antigos. Como aqui a gente tem um solo muito com presença também de algumas partes, tem solo argiloso, mas tem muitos solos arenosos. Solos arenosos é um solo que, de modo geral, a filoxera não ataca. Então, muitos produtores, também um pouco mais visionários, também começaram a implementar vinhedos em pé franco. O que é vinhedo de pé franco? Vinhedo sem enxertia, que é uma peculiaridade no mundo hoje. Vinhedo em pé franco são muito raros. Vinhas muito antigas são pé franco. E videiras mais modernas são videiras já com enxertia. Por exemplo, o Barda, que eu estou provando com vocês, ele é um vinho que ele é de vinhedo de pé franco. Não foi enxertado aqui. O cara pegou lá a videira mesmo, vitis vinífera, raiz de vitis vinífera, que é um risco muito grande, né? É muito raro isso. E esses produtores que têm maior qualidade, hoje nos seus vinhos, o que eles começaram a fazer? Aproveitar essa concentração extra que a Patagônia traz. Começaram a fazer vinhos de maior, começaram a ter um controle de videira maior. Então tem um controle de vigor, que é super importante, né, para a qualidade. E também um controle de volume, para concentrar um pouco mais as uvas no vinhedo e ter vinhos um pouco mais concentrados. E esses produtores começaram a fazer muito sucesso com um perfil de vinho diferente. E isso começou a fazer muito sucesso. Outro ponto extremamente importante da gente pensar da Patagônia é que ela tem um clima mais continental. Então ela tem um clima menos andino como um todo. Apesar de que a gente tem essas áreas um pouquinho mais planas, como as áreas do Rio Negro, que vão aí quase ao nível do mar, e aí já estão mais próximas do mar e vão ter uma influência aqui, né? Vão ter uma influência mais marítima, mais atlântica, mas de modo geral, o que a gente vai ter aqui é uma influência continental. E essa influência continental? Continentalidade. Invernos frios, muito frios, verões quentes, um pouco mais quentes. Estamos mais para o sul. Os verões são bem ensolarados, são relativamente quentes, mas com bastante insolação. Calor mais que suficiente para amadurecimento das videiras, mas com noites bem frias. Uau! Terroir maravilhosamente
lindo, salve, salve, para uma boa sanidade nos vinhedos. E mais do que isso, para melhorar essa sanidade dos vinhedos, a gente tem um vento patagônico aqui, que é um vento bem forte, mas muito fresco. Diferente dos Zonda, lá na região de Cuiú como um todo, que é um vento quente e seco, aqui a gente tem um vento que ele é forte e ele é um pouco mais fresco. E ele também ajuda aqui no frescor da temperatura média cair um pouco, mas também na sanidade das videiras. Uma vez que tu tem que fazer irrigação, esse vento, ele ajuda também a remover umidades que possam ficar entre os cachos. Às vezes a umidade pode ter em excesso em algum momento, em alguma folha. E isso, por exemplo, a Pinot Noir é perfeito, porque a Pinot Noir tem um cacho pequeno e compacto. Então, entrar fungo ali naquela umidade que fica retida entre os grãozinhos, né? Entre os baguinhos, e estragar o cacho é muito fácil. Com esse vento patagônico que vem, ele ajuda a remover um pouco essa umidade que pode estar concentrada ali e favorece, ou seja, dificulta um pouco menos a Pinot. E permite fazer também pinots bem interessantes. Essa umidade pode também afetar outras variedades, né? Mas a Pinot é uma que é muito sensível. E aí a Pinot aqui consegue se desenvolver bem. Tem um terroir adequado e fatores que favorecem. A gente já falou que o terroir patagônico são áreas mais baixas. Hoje, praticamente do nível do mar, chegando ali, vamos lá, próximo a 400 metros, até algumas áreas passam um pouquinho, mas pegando em média, né, 300, 400 metros. Muito diferente do terroir mendocino, que os vinhedos vão ali de 600 metros a quase 2.000 hoje. Então, olha que legal essa foto. Olha que bonita essa foto aqui da direita de um vinhedo patagônico. Olha que bacana. Áreas extensas. Percebam como o solo é seco, né? Percebam como o solo ele precisa de irrigação para a videira se desenvolver bem. Olha como é seco aqui. E olha a abundância de água que a gente tem aqui. E aí, por que eu chamei essa aula de oásis do vinho argentino? Porque as videiras aqui na Patagônia Argentina estão implementadas nesses oásis, nos leitos do rio. Então, uma região seca que consegue se criar esses oásis por causa da irrigação do rio. Então, literalmente, são oásis. A gente vai ver agora, a gente vai passar um pouquinho pelas sub-regiões, o quanto essas áreas são significativas e precisam dessa água aqui, que são dos rios que vêm do degelo dos Andes, apesar de estar um pouco mais afastado. Então, aqui um resumo para vocês desses fatores chaves de terroir para se ter vinhos de alta qualidade na Patagônia. Então, ventos que são constantes, luminosidade estendida, ou seja, chove pouco, pouca nuvem, mais insolação, amplitude térmica, dia e noite, diferença de temperatura, dia no verão, período de amadurecimento, esquenta um pouco mais, cai a temperatura rapidamente à noite, estende período de amadurecimento. Tem uma boa umidade no ambiente, né? Ou seja, a videira sofre um pouco menos com a falta de água, mas igual ainda se usa irrigação. Os cachos sofrem um pouco menos com essa umidade, porque acaba o vento removendo um pouco dessa umidade dos cachos. E solos, né, com uma boa aí, concentração de nutrientes, mas baixa em matéria orgânica, que também faz com que concentre um pouco mais a qualidade das uvas. Solos muito ricos em matéria orgânica são solos onde a videira, de modo geral, não produz com tanta qualidade. Certo? Então, os fatores aqui desenhadinhos para vocês. E aí, a gente entra nessas 4 sub-regiões, rapidinho aqui para a gente entender, da Patagônia. Então, passando um pouquinho ali, falando de La Pampa, Neuquén, Rio Negro e Chubut. E percebam aqui, nesse mapa, que essas áreas
de modo geral, dessas 3 regiões que são um pouco mais famosas, né? Essas 3 províncias são um pouco mais famosas da Patagônia, então La Pampa, Neuquén e Rio Negro, os vinhedos eles estão mais próximos. E aqui no leito do rio, olha aqui em La Pampa, literalmente, a gente vê os vinhedos no leito do Rio Colorado, em Neuquén aqui, bem no leito do Rio Neuquén, vai ser a junção aqui, né, do Rio Neuquén com o Rio Limaí. A gente vai ver depois no Rio Negro, os vinhedos literalmente no leito do Rio Negro. Por quê? Porque precisa de irrigação. E essa irrigação aqui, ela é um pouco mais, digamos que, abundante, porque tu tem essa água aqui muito abundante. E outra coisa, tá, gente? Essa água, ela é uma água de uma qualidade muito alta. É uma água muito pura, porque ela é do degelo dos Andes. E é uma água com uma presença de minerais também muito interessante. Muito, muito interessante. Então aqui, La Pampa, vou passar rapidinho aqui pelas sub-regiões, né? La Pampa é uma região ampla, não tem muita área de vinhedos, mas é uma zona de transição. Olha que bonito aqui em La Pampa, né? La Pampa é mais próximo de Mendoza como um todo, tá um pouquinho mais para o norte, aqui, né? A referência, né, pra gente, norte e sul. Então a gente está aqui nessa área próxima, essa cidade chamada 25 de Maio, que concentra a maior parte dos vinhedos. Os vinhedos ficam em torno de 300 metros de altitude. O prof querido fez uma colinha aqui para vocês. Eu já vou mostrar, que vai dar referência para vocês aqui, né, poder pegar as referências das sub-regiões. Então, La Pampa é uma área extensa, muitas planícies, muita área com possibilidade de implementação de vinhedos, a área que é relativamente mais barato. Então tem muita coisa legal aqui, né, para se explorar ainda. Não é a área mais destacada aqui, o volume de vinhedos aqui é relativamente pequenos ainda. Nós estamos falando de poucas áreas de vinhedo. Os vinhedos, então, com altitude média aí entre 300 e 400 metros. Chove pouco, 200 milímetros. Destaque para as uvas tintas em La Pampa. O que tem acontecido que a gente tem visto aqui? La Pampa tem muitas áreas de vinhedo. Então, as vinícolas elas não estão necessariamente mais concentradas em La Pampa. Elas estão concentradas um pouco mais em Neuquén e Rio Negro. E aqui vale uma observação em Neuquén, tá? Uma vinícola chamada Del Fin do Mundo foi uma das pioneiras na região e deu um destaque também muito grande para a Patagônia tempos atrás. E isso é muito legal. Até vou falar, eu vou citar ela aqui, o trabalho dela. O Marcelo Miras era o enólogo na época, depois o Marcelo Miras saiu e aí montou o projeto dele chamado Miras Wines. Então esses pioneiros da Patagônia, eu acho que eles merecem ser citados porque são destacados aí todo esse trabalho que eles fizeram. E bem representativos. Vale chamar a atenção deles. Gosto muito assim, do trabalho deles. E Bodega Del Fin do Mundo também chega no Brasil, quem importa é a Vinhos do Mundo. Vinhos do Mundo. Olha quantos produtores a gente tá falando, né, que chegam no Brasil da Patagônia. Quantas opções aí a gente tem. Bom, então aqui Neuquén, aqui tá a região. Neuquén também próximo, bem na junção aí das 3 províncias, Neuquén, La Pampa e Rio Negro. Neuquén, as áreas estão aqui mais centradas no leito do Rio Neuquén e no leito do Rio Limaí. Começa esse surgimento dos vinhedos aqui lá pelos anos 90, com um pouco mais de ganhar um pouco mais de força, né, nessa área. A maior parte dos vinhedos da Patagônia Argentina estão concentradas aqui em Neuquén. Então, pegando essa sequência aqui de Neuquén, entrando aqui em Rio Negro, é onde vai concentrar a maior parte dos vinhedos da Patagônia. E esses rios aqui, né, que são super importantes, que a gente já falou, também para umidade da região, porque esses rios aqui acabam fornecendo um pouco mais de umidade e esse vento forte que vem leva um pouco dessa umidade, apesar de ser um vento seco, ele leva um pouco dessa umidade também para os vinhedos, também ajuda a baixar um pouco a temperatura aqui na região. Então Neuquén começou, tem diferentes projetos, e esses projetos aqui muito interessantes, Neuquén também oscilando aí próximo aos seus 300 metros de altitude, e
vale destacar a Bodega Delfim do Mundo. Esse projeto lindão aqui que a gente está vendo, foi um dos pioneiros aqui e também um dos pioneiros a levar a bandeira da Patagônia internacionalmente falando, não só dentro da Argentina. Ou seja, levar essa bandeira mais adiante, né? Defender isso, levar essa ideia para frente. Aqui eu já chamo a atenção para vocês, aqui em Neuquén, um destaque para Pinot, para Chardonnay. Claro que a gente também vai ter a Malbec aqui aparecendo muito bem, né? Mais plantada, não esquecer que Malbec é a variedade mais plantada aí da Patagônia toda, tá? Temos que esquecer isso. Mas aí o que a gente vê aqui? Então, essa temperatura média anual já bem mais baixa, a gente está indo cada vez mais para o sul, solos com drenagem e solos muito ricos também em calcário. Essa região de Neuquén e Rio Negro, que a gente está entrando daqui a pouco, é a região onde eles têm muitas escavações de fósseis de dinossauros, muito antigos e tudo mais. Então, é uma região também bem famosa por isso. E é comum, assim, daqui a pouco tá lá fazendo um trabalho de terra, né? Uma região lá que vai implementar uma cultura agrícola, daqui a pouco acha lá uns fósseis, aí tem que chamar os historiadores, enfim. Então, é uma região aí bem famosa por causa disso. E chama atenção aqui para Malbec, mas também para Chardonnay e para Pinot. Merlot sempre, né? Merlot aqui também é outra uva que vai super bem. O Marcelo Miras faz um trabalho com Merlot muito bom. A própria Bodega Delfim do Mundo também faz um trabalho muito bom com Merlot, né? Então também tem aí uns trabalhos interessantes. Aqui também tem a família Schroeder. A família Schroeder também faz um trabalho bacana aí com... Principalmente eu gosto mais deles dos Malbecs. E até alguns vinhos peculiares da família Schroeder aqui com Malbec e com Pinot Noir. É peculiar, né? Estão no direito deles. Depois, aí já indo em direção um pouco mais para o leste, em direção ao oceano, a gente chega na região de Rio Negro. Então, Rio Negro e Neuquén são as mais importantes, só tem volume e tudo mais. São mais áreas de vinhedo. Então, a gente está falando aí de vinhedos, cada uma delas aí com 1.500, 1.700 hectares de vinhedos. Então, a maior parte dos vinhedos aqui estão concentrados em Neuquén e Rio Negro. E Rio Negro indo em direção Rio Negro, porque a região é no leito do Rio Negro, que vai até o Oceano Atlântico. Então começou a se criar alguns bolsões, alguns oásis de produção. Então, começou em volta, né, do chamado Alto Vale do Rio Negro, tem um pouquinho mais de altitude, perto aí de 300 metros. Depois, no Vale Médio, que eles chamam, né, Vale Médio do Rio Negro, os vinhedos aí em torno de 100, né, pouquinho menos de 200 metros, até o famoso Vale Inferior. Por quê? Porque tem mais baixa altitude, então vamos chamar, tem menos altitude, são áreas mais baixas, mais planas. Então, né, literalmente, Vale Inferior, Vale Médio e Alto Vale do Rio Negro. Vai ganhando um pouco mais de altitude. E isso é interessante, porque os perfis de vinhos também vão mudando. Quanto mais próximo do oceano, um pouquinho mais úmido, um pouquinho menos de concentração nos vinhos, vinhos um pouco mais macios como um todo. Mas, né, ainda aproveitando um pouco dessa região mais fria, sul da Patagônia. E aqui em Rio Negro que a gente tem esses dois projetos incríveis, né, Noemia. Noemia eu destaco muito o Malbec deles, é incrível, assim, espetacular. Eles têm um Cabernet Sauvignon também muito legal, mas esse Bodega Noemia é incrível, né, que é o vinho ícone deles. É um projeto muito legal, acho que eu talvez faça uma aula aí separada só para falar de Rio Negro e desses projetos, porque merecem, assim, são projetos realmente muito destacados. Aqui a gente tem esses em Rio Negro, esses produtores mais garagistas, mais cuidadosos. Chácara é daqui de Rio Negro também. E esses produtores que têm, vamos lá, dão um destaque um pouco maior, vamos dizer assim, né? Eles têm um destaque um pouquinho maior para esses produtores mais cuidadosos, né? Mais, vamos lá, de menos intervenção. Esses caras aqui são super pioneiros, né? Essa aqui é a Condessa Noemi Maroni de Tinzano, é uma italiana que produzia lá na região de Brunello e aí veio para cá para produzir aqui, né? Junto com esse dinamarquês aqui que hoje que é o renólogo, é o responsável, né? Famoso Hans Weding Dars, famosíssimo aqui quando esse projeto Noemia.
E é muito legal aqui, porque eles têm vinhedos aqui. Essa vinha, esses vinhedos do Noemia, são vinhedos que são implementados lá nos anos 30. São pé franco, vinhas velhas. Eles têm um outro vinho até que é um pouco mais antigo, ele tem quase 100 anos já. Né? Não que esse já não tenha. Eles são biodinâmicos, são bem minimalistas nos processos. Eles adoram usar, né? Tipo, madeira de altíssima qualidade, grano finíssimo, pouca tosta, deixam bastante tempo assim, madeira, mas muito mais buscando elegância, maciez nos vinhos. O projeto deles é muito legal. É um projeto realmente que vale destaque, vale observação, um projeto muito bacana. E quando puderem provar, provem. E aí aqui em Rio Negro, aí eu chamo atenção para esses Malbecs mais frescos, algumas uvas tintas aí com a própria Malbec, Cabernet Franc, mas Pinot Noir destacado. Destacado. Até o Marcelo Miras tem áreas aqui também, enfim, faz um trabalho aí bem bacana. Humberto Canali é o produtor aqui, então. E todos os produtores chegam no Brasil, né? Isso é legal. Os produtores estão aqui a nosso acesso. Bom, é uma região linda, né? Estamos mais para o sul, cada vez mais, e também mais para o leste. Aqui não tem jeito, né? Usa bastante ainda a irrigação, a área é muito famosa pelas frutas, e esses produtores aí um pouco mais garagistas. E um pouco, né, do projeto dos vinhedos de Noemia. Olha como é rústico, né? Olha como é uma coisa mais rústica, olha como é uma coisa mais, né, de menos estrutura, mas uma qualidade muito, muito alta, tá? Muito alta mesmo. E essa nova área que eu falei para vocês, principalmente por causa de Otrônia, esse projeto aí da família Buglioni. Oásis de ainda pouca área de vinhedo. Aqui a gente está falando de algo em torno de 100 hectares, então desses quase 4 mil da Patagônia, só 100 está aqui na área de Chubut. A gente está muito para o sul. Aqui a gente tem muito problema de geada, um grande desafio. Aqui o grande destaque são essas uvas de ciclos mais curtos, principalmente Chardonnay e Pinot. A Sauvignon Blanc vem aparecendo bem. Os verões aqui são bastante curtos, nós estamos muito para o sul do mundo, né? Então essas áreas aqui precisam dessas uvas que favoreçam muito a acidez, ciclos precoces. Aqui a Sauvignon Blanc vem muito bem, mas a Sauvignon Blanc ela precisa de mais cuidado, principalmente que a Sauvignon Blanc ela é um pouco mais vigorosa, então tem que ter mais cuidado em vinhedo, desfolha e tudo mais. Né? Os períodos da desfolha também é bastante importante. Mas produzindo vinhos bem interessantes. Bem interessantes. O projeto Otrônia, né, chega no Brasil, o World Wine traz e vale a pena a gente provar e testar, porque são vinhos assim, bem interessantes. Bem interessantes mesmo. Aqui já percebam como as uvas brancas já começam a ter um pouquinho mais de relevância. Né? As tintas 58%, as brancas já é algo em torno de 36%. Chardonnay disparado a mais destacada aqui ainda para qualidade e em volume, tá? Chardonnay mais mineral, um Chardonnay muito fresco, um Chardonnay mais clima fresco. E assim, olha, me chama a atenção essa nota mais salina desses vinhos Chardonnays aqui dessa região. E Bodega Chacra, que é lá de Rio Negro, e é quem eu vou provar com vocês agora. Né? Eu vou provar a Bodega Chacra aqui com vocês neste momento, meninos e meninas. E sim, tá? Antes de eu provar o vinho, eu servi ele aqui. Deixa eu ver algumas interações aqui com vocês, né? Que vocês trouxeram. Deixa eu ler vocês aqui. Gente, o chat literalmente bombando aqui com muita coisa. Vamos provar esse vinho, ver as suas características. O Márcio tinha falado aqui, professor, já provasse os vinhos da Casa Pirque em Rio Negro? Uma parceria do enólogo chileno Mendes com a Catena Zapata. Faz os vinhos na Araucana. Não provei ainda, Márcio. Fiquei curioso. Depois diz quem é a importadora que traz para o Brasil. Vou querer provar, tá? Vou comprar lá para provar. Gosto bastante dos vinhos da Patagônia, mas não provei da Casa Pirque ainda não. Isete Copati, aula espetacular. Em junho estive aí, fomos de carro. Saíram de Bento. Legal, legal. Foram de Bento até a Patagônia. Viagem incrível, os hotéis são mais em conta, tá? É boa esse comentário da Isete, porque são menos caros as coisas, só tem que se programar, tá? As distâncias são longas, tá, gente? Distâncias são longas. A Ana falando que tem ouvido muito falar do Rio Negro, sim. A Elizabeth falando que adora a Bodega do Fim do Mundo.
e eles são pioneiros, vale a pena, sabe, assim, enaltecer o trabalho deles, porque eles foram bem disruptivos, assim, para uma área. Porque quando tu tem logística, estrutura, é mais fácil, né, gente? Quando tu tá sozinho num lugar, é difícil, né? É difícil, bem mais difícil. O Marcelo perguntou: é verdade que no Chile a maioria das videiras são pé franco? Não, não é verdade. A maioria das videiras no Chile são enxertadas, mas se tem uma boa quantidade de videiras em pé franco também, mas a maioria é enxertada. A Cabernet Franc está com tudo, a Luciana falou. Lá na Argentina. Legal, e tá mesmo, tá ganhando destaque, tá? O pessoal falando que tá gostando da aula, que a aula tá muito bacana. O Alexandre falou: o transformador estourou aqui na rua e tá assistindo a aula na bateria e não vai conseguir assistir a aula inteira, vai ficar sem bateria. É aula, tá? Poxa, Alexandre, mas depois vai ficar aqui uns dias liberados para você, né? Daí você pode assistir aqui se você não for aluno do Premium, tá? Fica alguns dias, não se esqueçam, né? Então, para mim travou a apresentação, não já voltou, disse que tava legal e tal. Tá, vamos provar o vinho. Vamos provar nosso vinho, depois eu converso mais um pouco com vocês aqui, certo? Vou provar o Barda, então da Bodega Chakra, com vocês. Esse é um vinho que eu gosto. Eu gosto bastante, assim, eu acho que ele entrega bem qualidade. Preço é um pouco mais caro, assim, um pouquinho mais alto, não tem jeito, né? Vai acabar sendo. Esse é um vinho que ele passa, ele é pé franco, né? Videiras um pouco mais antigas, ali do começo dos anos 90. E o que Chakra faz? Chakra faz um rendimento muito baixo por planta, aí na faixa de 1,5 kg, 2 kg, né, por planta, então é um volume muito pequeno. Chakra usa ovo de concreto para toda a parte de fermentação, né, de modo geral. E aí depois ele passa por carvalho, e normalmente ele não gosta de usar muito carvalho novo, ele gosta muito mais de elegância do que potência e intensidade. E a ideia é exatamente isso, é fazer um vinho que ele normalmente não faz filtro, eles não fazem filtração, é fazer um vinho mais elegante, assim, né, mais fresco como um todo, privilegiando essa ideia de frescor. Então o que a gente tem aqui? É um pinot, dá pra gente ver que a gente tem aqui, né, uma intensidade. Olha, para vinho tinto poderia já colocar ela como pouca, tá? Então de pouca para média menos. É um vinho muito bonito, extremamente brilhoso, correto visualmente. É um vinho, é tranquilo, ele é tinto e é um vermelho rubi bem vivo, né? Bem bonito, parece sabe aquela cor de cereja, de rubi, né? Aquela da pedra rubi, aquela cor cereja vermelha viva, assim, só que com pouca intensidade de cor. E bem bonito visualmente, inclusive. No nariz, bom, aqui no nariz a gente tá falando vinho, uma intensidade média mais, muito essa nota dessa nota de cranberry, ele tem uma nota também daquele hibisco fresco, sabe? Muito gostoso. Tem uma nota de uma cereja ácida, mais evidente. E assim, essa nota meio um toque terroso, mas muito mais para uma erva, toque de ervas finas, secas, gostoso também. Nossa, extremamente aromático. Vamos agitar a taça. Ele fica um pouco mais frutado. Ele fica essas notas de ervas um pouco menos evidente e a fruta disparando aqui. Com grande destaque. Grande destaque. Em boca. Não usei baldinho hoje. Não vou usar copinho. Não vou usar copinho. Gente, em boca ele é muito fresco. Em boca ele tem, primeiro, um vinho seco, tanino pouco e muito delicado. Mas muito delicado a textura tânica desse vinho. Ele tem um pouco mais de álcool, ele tem um pouquinho mais de corpo, ele não é um vinho ralinho em corpo, ele tem esse corpo um pouco mais evidente. Esse álcool eu já colocaria ele como um médio, quase médio mais, vamos ver quanto que ele tem aqui. 13% de álcool. Aqui, ó. 13. Mas dá volume para esse vinho. Acidez média mais, assim, super destacada. E então esse álcool, vamos lá, médio para médio mais, corpo médio, mas para Pinot se mostrando muito bem. E essa acidez média mais. E a persistência de sabor, olha, média mais e fica. E aí é gostoso porque fica o sabor
E fica essa nota da estrutura, né? Da acidez. Então a gente fica com as características aí, essa nota mais do gosto ácido, né? Aquele gosto persistente, mas o sabor vai acompanhando, então fica gostoso, sabe? Aquela coisa a gente gosta e dá vontade de tomar outro gole. Esse vinho é aquele vinho que dá vontade de tomar outro gole. Em boca, característica de sabor. Sabe que em boca ele tem um toque mais de framboesa. E é esse toque de framboesa que perdura um pouco mais. Não é um vinho longo, mas ele tá ali, desse médio mais, tranquilamente. Não é um vinho intenso, não é um vinho potente, apesar de ter esse corpo um pouquinho mais evidente, um pouquinho mais marcado. Não é aquele vinho ali pra, né, potência. É um vinho muito mais elegante e fresco do que potente e intenso. Mas com bastante sabor, esse sabor bem marcado, bem definido. Ele é muito franco nos seus aromas, né? Os aromas são muito bem definidos. O aroma da fruta é muito bem definida. É um vinho bom de avaliar. É um vinho que, para quem tá começando degustação, claro, é um vinho caro, tá, gente? Mas assim, quem tá começando degustação, tem os aromas mais francos, mais diretos, mais fáceis de identificar naquele vinho tão etéreo, tão complexo, que às vezes é um pouco mais difícil. Mas é delicioso, uma delícia. Nível de qualidade desse vinho, muito bom. É muito bom. Tem sombra nenhuma de dúvida, bastante tipicidade, que eleva aí o nível de qualidade técnica dele. É um vinho muito bom. Ah, é potente, é intenso? Não. Ele é um vinho muito bom, fresco. Apesar desse corpo aqui um pouquinho mais marcado, né? Toma mais um gole aqui em homenagem a vocês, tá? O vinho. Vocês tinham perguntado também, a questão da Malbec aqui. Tá, e Malbec aqui. Malbec, principalmente pegar a referência ali da Chácara, tem um Malbec muito legal chamado Roca, mas de Noemia. Então o que acontece no Malbec aqui se a gente pegar o perfil médio de Malbec? Então o Malbec normalmente é um vinho que tem muita cor, é um vinho que tem essa intensidade maior de álcool e de corpo, né? Vai ter uma intensidade interessante de aromas e de sabores, só que percebam que a acidez, de modo geral, é uma acidez média para média menos. Essa é uma média de Malbec, se pegar esse gráfico aqui. Agora, o que muda do Malbec para Patagônia? E os bons Malbecs, principalmente. O que acontece aqui? O Malbec ele tem uma boa intensidade de cor, média mais para muita. Aromas e sabores ficam normalmente médio mais para muito, eles ganham em sabor. A textura tânica dele fica bem presente, mas muito macio como um todo, que a parte fenólica amadurece muito bem, então fica aí com tanino, vamos lá, médio, mas bem macio. Álcool e corpo diminui um pouco, então fica de médio para médio mais, e a acidez cresce e fica média mais. Então ele ganha em frescor, ganha em caráter aromático, e caráter aromático um pouco mais fresco, e ele perde um pouco em peso, ele perde um pouco em cor. Então esse perfil que ele vai ter aqui, de modo geral. Esse vai ser o perfil de Malbec aqui da Patagônia, que é uma média de Malbec. Então o que muda dessa média de Malbec argentino para a Patagônia? Eu fiz uma marcação aqui para vocês, meninos e meninas, né? Bacana, né? Bacana, legal a gente aprender, legal a gente interagir, legal a gente estudar, por isso a gente estuda vinho, porque a gente estuda vinho para aprender mais, para beber melhor, né? Para também poder descobrir os lugares que a gente vai visitar, os vinhos que a gente vai comprar, as experiências que a gente vai fazer. Por isso que a gente estuda vinho, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente gosta de vinho, mais prazer a gente tira da bebida. E eu adorei falar da Patagônia. Eu adorei. Adorei. É muito legal. E gostei muito da gente poder fazer essa troca. E antes da gente encerrar, deixa eu trazer mais aqui umas perguntas de vocês, né? Gostei. Adorei a Patagônia. O Fernando falando, professor, não tem produtor testando Gewürz nessas regiões? Tem. Tem produtor testando Gewürz, mas de modo geral as castas aromáticas que eles fazem, eles vão usar a Torrontés, que é uma casta mais deles, né? Casta mais nativa. O Márcio falou, professor, creio que a Casa Pirque de Rio Negro ainda não está importado no país. Ah, que pena. A Bruna perguntou, prof, qual prato típico da Patagônia podemos harmonizar este Pinot? Este Pinot específico que eu estou degustando, e eu sou um apaixonado por Pinot, estou completamente apaixonado por Pinot, então aqui o Barda da nossa querida Bodega Chácara. Esse Pinot aqui, eu amo pato.
Eu amo pato. Então aqui, mas esse pinot, eu iria para uma carne talvez menos intensa de ave. Eu iria talvez para uma codorna. E aqui no sul, eles fazem codorna recheada. E a codorna recheada normalmente depende de cada chefe, né? Mas faz uma codorna recheada com tipo uma farofa, com, né, com alguns miúdos, enfim. E fica delicioso com algumas ervas. Normalmente esse tempero da codorna e do recheio são com algumas ervas. Então, por quê? Porque é uma ave delicada, saborosa, mas até certo ponto, não como o pato. Não tem a textura do pato, uma ave muito mais delicada. Aqui é um vinho mais delicado. É uma ave que tem um pouco, a pelezinha um pouquinho mais gordurosa, aqui a gente tem bastante acidez. Esse recheio à base de farofa é um recheio com bastante... Tem bastante carboidrato. E aqui a gente tem o vinho bastante frutado, e a gente sabe que o perfil frutado do vinho casa muito bem com o hidrato de carbono como um todo, os carboidratos. A gente tem essa nota herbal aqui de erva seca, que vai muito bem com a erva da codorna. Então, eu tô pensando aqui que isso aqui poderia ser uma harmonização simplesmente fantástica. Uma harmonização simplesmente divina. Mas, claro, só tem um jeito que é testar. Mas, de modo geral, pinots um pouco mais intensos eu gosto de harmonizar com pato. Eu sou completamente apaixonado por pato. Então, gosto de harmonizar com pato e normalmente vai bem. Normalmente. Tá? Não sei, mano, né? Normalmente aí vai bem. Deixa eu ver o que mais tem de perguntas aqui pra vocês. O Márcio, tem alguma bodega com destaque na região de La Pampa? Então, La Pampa acho que tem menos bodegas. Eu acho que a gente tem muito mais os vinhedos ali implementados como um todo. E eu procuraria muito mais, e assim, como um todo, assim, me chama muito mais atenção essas vinícolas dessas grandes. A gente tem bastante vinhedos ali implementados, né? Eu acho que a gente é super importante. Tem uma bodega que se chama que é em La Pampa, Bodegas del Deserto, que ela é em La Pampa, é bem na divisa ali, mas pertence a La Pampa, então como um todo. Mas de modo geral os vinhedos, e aí tem os vinhedos e produtores que pegam os vinhedos daquela área e vinificam em outra, e aí, né, acaba usando a estação, ou pegam e fazem blends de diferentes áreas. Mas essa Bodega del Deserto é de La Pampa, mas eles não chegam no Brasil até onde eu me lembro, ou até onde eu conheço, talvez. Como muda muito, talvez até acabem chegando, tá? Mas não que eu saiba. Legal, né, turma? Legal a gente aprender, legal a gente desbravar, legal a gente, né, provar vinhos e principalmente viajar, fazer essa viagem enoturística, por mais que seja online. A gente já fica aí, né, muito mais confiante para provar os vinhos, para arriscar, para encontrar ali produtos que sejam mais adequados ao perfil de cada um, porque no fundo é isso que vale a experiência e o que cada um gosta de tomar e de beber, enfim, esses são os melhores vinhos, né? Não estou falando de melhor vinho tecnicamente falando, mas melhor vinho sempre para cada um, que vocês podem tomar, vocês podem beber, e que vocês têm acesso, e que vocês, né, têm essa oportunidade. Vinho tecnicamente bom é outra coisa. Adorei, obrigado, né? Beijo muito mais que especial. Deixar aquele brinde final. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.